Muito boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Prazer reencontrá-los. Hoje a gente já está aqui desde cedo, né? A gente teve um seminário aqui de mediunidade, né, para o grupo mediúnico ali das Casas Espírita aqui de Teresópolis. Então estava cheio aqui, agora estamos já no mais um evento aí da noite aí. Mas é sempre um prazer, até porque está muito frio lá fora, aqui dentro está quentinho, então a gente já fica aqui dentro, está ótimo ali. Amigos, vamos como sempre nos preparar aí para a nossa prece inicial, para a gente poder ouvir a nossa palestra. Hoje o estudo está por conta do Jean, que já está ali preparado, e vamos nós nos preparar então. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos ler então a página. Vou tirar isso daqui. A página de número 56 é Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 20. Em todos os grupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável os resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor Jesus, aqui estamos, tentando trocar os nossos tesouros terrenos pelos tesouros no teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a trocarmos a moeda por um sorriso, a trocarmos uma casa pela oportunidade de estar na tua casa. Ampara-nos, Senhor, nessa caminhada, porquanto sabemos quão difícil ainda é para nós a arte de nos desprendermos. Porém, Senhor, como tu disseste, que importa a ti ao conversar com Pedro? Segue-me tu. E assim, vamos nós, Senhor, buscando seguir-te, onde quer que estejas. Ajuda-nos, portanto, a colocar em nosso embornal da viagem os tesouros perenes, aqueles que conquistamos, ombreando contigo. Fica conosco, ampara nesse momento, ampara nosso querido amigo Jean, que fará o estudo da noite, para que ele possa ser o teu intérprete aos nossos corações. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Jean, por favor. Boa noite a todos.
Mais uma vez a felicidade de estar aqui à frente, né? E estava até conversando com o Mauro agora há pouco. Mesmo quando o câncer me visitou durante 7 meses, eu passei por um período de quimioterapia, eu nunca tive nada em relação a problemas de saúde. E hoje eu tive um comprometimento de estar na casa aqui. Minha garganta amanheceu bem irritada, dores no corpo, sem febre, sem gripe, mas enfim. E ao longo do dia, né, estão se sucedendo vários processos. À tarde fui revisar a palestra mais uma vez antes de estar aqui. Ainda bem, graças a Deus, eu mandei para um e-mail antes de ver no computador, eu fui fazer uma formatação do pendrive, formatei meu computador e perdi tudo. A gente sabe que os empecilhos ao longo do dia, né, que a gente se compromete a estar numa casa espírita, fazer uma palestra, um trabalho do bem, a gente sabe que também existe o outro lado, né, que tenta nos atrapalhar de alguma forma. Então essa importância nossa, né, de estarmos comprometidos realmente com o que nós vamos fazer no nosso dia a dia, né. Como conversador da noite, eu falo como bom mineiro, a gente gosta muito de causos, né, a gente gosta muito de conversar sobre histórias. Eu escolhi uma historinha para começar a nossa conversa da noite, a história do porco e da galinha, sobre a questão do envolvimento, né, do compromisso e do comprometimento. E diz a história, ela tem 2 fins. Tem uma história aqui que o fazendeiro ele faz uma proposta para o porco e para a galinha. E durante 2 semanas eles teriam que fazer um cardápio variado. Se não fizesse esse cardápio, ele escolheria o jantar. O jantar seria bacon com ovos. Nessa história, a galinha ela está envolvida, ela tem um compromisso com isso. Ela acerta com o porco, que é um amigo dela, mas o porco né, está comprometido diretamente à história, né? Ele viraria o bacon da noite ali. E ao longo dos dias, o porco sempre comprometido, ele acorda cedo, né? Ele faz lá o processo todo, elabora o jantar do dia, o almoço do dia. E a galinha simplesmente ela tinha um compromisso lá, um envolvimento de botar o ovo dela. Tá? Chega ao longo dos dias, ela começa a se cansar dessa história. Tá? E o porco está ali, né? Brigando ali para a sobrevivência dele. Um dia o porco chega para a galinha e fala assim, olha, você saiu do nosso compromisso, do nosso comprometimento. E nessa história, né? É o que nós passamos no nosso dia a dia. Tá? Quando nós realmente, até que ponto né, nós estamos comprometidos ou estamos envolvidos tá? Com a casa espírita, com o nosso dia a dia, com as nossas mudanças. E, enfim, o porco, uma das versões da história, no final ele acaba com a galinha que não se comprometeu com ele, acaba virando bacon lá na historinha. Lá. Nossa. O que é um compromisso pra gente? Um acordo, uma obrigação, promessa assumida diante de si mesmo, ao próximo de Deus, sua causa. Comprometimento, atitude interna, de se envolver de forma ativa, responsável e dedicada com um compromisso assumido. Exemplos cotidianos, trabalho, família e casas. Eu digo que onde nós conseguimos, qual o dia do ano né, que nós mais nos compromissamos? 1º de janeiro, né? Dia 1º de janeiro é aquela festa. Nós nos compromissamos a perder peso durante o ano, fazer um novo curso, enfim, vou para a academia. Aí tem gente que chega lá, se matricula na academia, estou matriculado. Se vai na academia, já é outra história. Tá? Mas se você perguntar se você está... Sim, então nós temos compromissos, né? Na verdade, nada mais é do que o quê? Nós, enfim, nós simplesmente, para prestarmos obrigação à sociedade, aos nós mesmos, aos familiares, nós nos compromissamos a fazer alguma coisa. Nós fazemos ali esse processo, mas não quer dizer que nós estamos comprometidos com esse processo. Então, a partir do momento que eu faço essa promessa, né, e são muitas as promessas que nós fazemos ao longo do ano, se nós pensarmos hoje, nós estamos em junho já, praticamente na metade do ano aí, né? E o que nós prometemos no início desse ano e o que nós realmente nos comprometemos e realizamos até agora. Com certeza, nós refletirmos sobre o processo inicial desse ano, o que nós deveríamos ter mudado e não fizemos, são muitas as promessas. São muitos envolvimentos que nós nos lançamos e muitas vezes nós não temos condições disso. Mas nós resolvemos abrir um leque muito grande na nossa vida, ao invés de realmente realizarmos tarefas menores, bem feitas, tá? nós abrimos um leque né, e não conseguimos realizar essas tarefas da forma correta. Nós ficamos nas promessas perdidas ali. Compromisso com o contexto espírita. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina no capítulo
17, sedes perfeitos, o compromisso evolutivo da criatura humana. Jesus, o compromisso do amor para com a humanidade. Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelos esforços que fazem domar suas inclinações. Então nós temos realmente, né, isso, possivelmente esse comprometimento já vem na nossa bagagem, nós já nos compromissamos no plano espiritual em estarmos aqui na nossa melhoria evolutiva, mas muitas vezes isso se perde no compromisso. Tá? Apenas nos envolvemos com a nossa trajetória evolutiva em processo que realmente nós estávamos ali. Nós fizemos parte desse processo da vida espiritual, a família que nós iríamos chegar, a maioria de nós possivelmente participou de todo o processo encarnatório em relação a isso, até chegar aqui. Mas nós temos a benesse, né, de alguns pontos da cortina de esquecimento, né? Literalmente uma cortina espírita do Alzheimer. Nós temos um Alzheimer reencarnatório. Tá? Quando nós chegamos aqui, nós temos um Alzheimer reencarnatório. A nossa consciência fala pra gente, ó, você tem esse compromisso, você tem esse comprometimento, mas nós preferimos ainda manter nesse Alzheimer reencarnatório nosso aqui, os nossos esquecimentos, nossos verdadeiros comprometimentos. No livro dos Espíritos, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Nossos compromissos reencarnatórios, nossa missão como trabalhadores do bem. Então, assim, o que eu consigo hoje me comprometer com a casa espírita? Tá? Eu vou chegar na casa espírita, muitas vezes eu vi aqui o núcleo lá do Pimentel, do Otto, gente que pode ajudar. Você não pode ir todas as vezes, vai uma vez no mês, mas uma coisa é você se compromissar e não aparecer. Outra coisa é realmente você estar comprometido com aquilo ali. Se você se comprometeu aí uma vez na semana, uma vez no mês, faça da melhor forma possível. Não deixar o outro na expectativa que nós podemos realizar naquele momento ali. Então, muitas vezes, nós criamos expectativa no próximo, né? Pelas nossas promessas, pelos nossos envolvimentos, nossos compromissos, e realmente, assim, na hora de se comprometer, nós não fazemos essa parte. E nós sobrecarregamos o outro, né? Aquela história, muitas vezes, quem é professor e tudo trabalha lá com aquele barbante, a gente faz um grupo, né, na dinâmica, e daqui a pouco um solta o barbante, o outro consegue sustentar, mas chega um momento que não dá mais. Tá? Porque se só no compromisso, e o compromisso ele é falho, tá? Os nossos alicerces são fracos, tá? Sem o comprometimento nós não vamos conseguir chegar à frente, evoluir num processo melhor da causa. Livro dos Médios, compromisso dos médios com as tarefas espirituais, ensinando responsabilidade com os dons recebidos. A Casa Espírita acabou de ter um seminário aqui, né, sobre mediunidade. Daí qual o comprometimento que principalmente os médios ostensivos, né, ele tem? Eu falo que mediunidade é como uma pessoa que é cega e ela não admite que ela é cega. A mediunidade, ostensiva principalmente, não adianta você tentar embotá-la. Ela vai bater a sua porta mais cedo ou mais tarde. Ela vai chegar e vai te cobrar isso. E isso, quem participa de reuniões mediúnicas, há muito tempo que eu estou afastado de reuniões mediúnicas, a gente sabe do compromisso, do horário de estar ali, da frequência vibratória. Né? Nós somos envolvidos, né? A sintonia da nossa mente, ela é constante. Eu sempre falo que nós podemos escutar um MPB, um funk, se você sintonizar no rádio, ele vai chegar para você. Nós sintonizamos em nossa mente, ele vai nos acolher também e vai se aproximar de nós, pessoas com a mesma sintonia. Aquela velha história lá do leão da montanha, né? O dia, o vida, o azar. Eu vibro nessa história o tempo todo, eu vou atrair para mim pessoas com a mesma sintonia. Tá? Isso é um imã, não adianta. Eu acredito, se eu falo para minha mente que eu posso, você tem certeza que pode. Se você fala que você não pode, ela entende da mesma forma. O nosso cérebro, ele conquista, né? Ele acredita nisso. A gente vê limitações com línguas, por exemplo. Tem a pessoa que detesta inglês e nunca vai aprender inglês. Você já deu um start ali para ela que ela não vai aprender mesmo do seu cérebro. Então, enquanto você não conseguir quebrar esse processo, você não vai aprender, você não vai conseguir evoluir em determinados processos. Então, nos nossos comprometimentos, né? Quem trabalha nas reuniões mediúnicas, no trabalho da casa, é o comprometimento do horário, da vibração, né? Do processo de ajudar. Porque o médium, né, o esclarecedor que ali está, nada mais é que um psicólogo espiritual. Tá? Porque nós, quando desencarnados, vamos continuar com o nosso processo, nossos problemas, nossos questionamentos do outro lado. Com uma visão um pouco mais ampla, nós vamos continuar. O
comprometimento à luz do Pentateuco espírita. Comprometimento na prática do bem. O Espírito Emmanuel, o Chico Xavier destaca: compromisso é assumir. Comprometimento é transformar-se até o fim. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, cita histórias de espíritos que não cumpriram o compromisso reencarnatório devido à falta de comprometimento. Então, esses espíritos, né, eles vêm com um compromisso ali da mudança, né, do seu crescimento e possivelmente, através desse exemplo, ajudar a outros que estão ao seu lado, no seu envolvimento ali, para que os outros cresçam também através do seu bom exemplo. Muitas vezes nós não percebemos, né, a sua falha, né, a sua falta de comprometimento também dificulta o outro, porque a partir do momento que você é espelho, está à frente, seja de um grupo numa casa espírita, seja na escola, seja de um grupo político, o que quer que seja, o teu espelho, né, você é o espelho daquilo ali. E a partir do momento que você só tem um compromisso e deixa tudo por não terminar, os outros também acham que tem o mesmo direito que isso aconteça. Então, quando você exerce um papel de liderança, você está à frente de qualquer grupo que seja religioso ou não religioso, seja nacional ou não, você também reflete nos outros essa falta de comprometimento. Só o envolvimento não vai bastar para a gente, tá? Porque ele, mais uma vez eu falo, é um alicerce fraco, ele é falho. O Livro dos Espíritos, questão 3.2, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Isso aqui, né? O comprometimento na prática, então são as histórias dos Espíritos, ação e perseverança. Livro dos Espíritos, questões 909 e 919. A luta interna, vontade firme e perseverança para se manter fiel ao bem. O comprometimento se expressa nas pequenas e grandes ações diárias. Perseverança, esforço, disciplina e autossuperação. 909. O Livro dos Espíritos pergunta: poderia ser o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: conforme a doutrina espírita, sim. Muitas vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços? 919. O Livro dos Espíritos pergunta: qual o meio mais eficaz de melhorar a vida e resistir ao mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos conhece a ti mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, muitas vezes nós nos deparamos de frente ao espelho. E esse espelho, ele tem uma cobrança muito grande. E nós passamos a nos enxergar de uma forma mais ampla. Já perceberam que as pessoas que nós mais temos resistência, ou muitas vezes atritos, são as pessoas que carregam neles alguma coisa que está em nós e nos incomoda. Tá? A postura do outro, tá? O que ele faz que me irrita, muitas vezes é o que eu tenho em mim e não consigo perceber. Geralmente isso causa atritos, tá, no nosso dia a dia. Então esse conhece a ti mesmo, né, quando você começa a se reconhecer e você enxerga em você mesmo, não enxerga no outro. Então qualquer processo que eu tenha, tá, que eu queira me libertar, digamos assim, de um vício, de uma postura que não seja correta, primeiro eu tenho que passar pelo processo do autoconhecimento. Eu tenho um processo de aceitação. Eu não aceito, tá, determinado vício que eu tenha. Eu fumo, mas esse cigarro não faz mal para mim. No dia que eu quiser parar, eu paro. Ouço muito isso dos pacientes. E não é assim. Aí você prorroga isso. Enquanto você não reconhece realmente, não, esse é um problema, eu conheço, sei que esse é um problema na minha vida. A postura que eu tenho, a inflexibilidade que eu tenho em lidar com as pessoas que convivem comigo. A flexibilidade que eu tenho quando eu estou à frente de um grupo. Né? Isso é extremamente pernicioso, né? Que você não reconhece. E quando alguém te cobra isso, ou quando você enxerga isso na outra pessoa, aquela pessoa começa a te incomodar. E você não sabe por que aquela pessoa te incomoda. Você não percebeu ainda que o que ela apresenta para você é a sua dificuldade. Mas você enxerga nela, você não enxerga em você mesmo. Nesse processo. Então, né, atribuído ao Sócrates aqui, nós temos essa fala que é o conhece a ti mesmo. E nesses esforços, gente, nós temos a nossa mudança, nosso esforço, nossa perseverança e auto-superação. Eu brinco muito. Qual é o maior peso que eu tenho para ir fazer uma atividade física na academia? O maior peso que eu tenho é abrir a porta da minha casa. Se eu não abro a porta da minha casa para ir fazer uma caminhada, para ir na academia fazer hidroginástica, esse é o maior peso que eu tenho. E tudo se torna desculpa para a gente. Tá? Então, assim, enquanto eu não conseguir abrir a porta da minha casa para me direcionar onde que eu quero fazer uma atividade física, estar em um grupo, ou vir para a casa espírita no sábado, eu sei que hoje, né,
está frio, é complicado a gente sair sábado à noite em casa, e muitas vezes, minha esposa, que as crianças estão na festinha agora, tem festa, não dá, tem compromisso hoje. Então assim, enquanto a gente não abre a porta da nossa casa para assumir aquilo que eu quero, para buscar o conhecimento que eu quero, para buscar ajuda para o meu corpo que eu preciso, tá? Esse é o maior peso que eu tenho, é o peso da mudança. Então, muitas vezes nós nos envolvemos nesse processo, como eu falei, de fazer uma atividade física, né, de buscar um novo conhecimento, que nunca é tarde. Quantas pessoas nós conhecemos e durante a sua jornada encarnatória trabalhou muito, mas ela tinha um sonho de fazer outra faculdade, de aprender uma nova profissão, um novo hobby, né, vai fazer marcenaria, ou vai dançar, alguma coisa assim, e ela vai fazer isso aos 60, 70. Nunca é tarde para aprendizado, até porque nós espíritas carregamos em nós a certeza que o conhecimento adquirido aqui, ele continua, tá, conosco no plano espiritual. Ele vai se somando às nossas experiências encarnatórias. Então, assim, nunca ache que é tarde, né? Ir lá fazer uma atividade, de aprender coisas novas, de buscar um conhecimento novo. E é até bom para a nossa mente, né? 40 anos fazendo a mesma coisa, um dia você faz uma coisa diferente, você vai perceber o prazer que você tem. Começa a perceber quanta diferença aquilo faz na tua vida. Você começa a ter objetivos. Eu trabalho muito com pacientes idosos e eu falo que o envelhecimento é uma coisa, ser velho é outra. Né? Ser idoso é uma coisa, ser velho é outra. Tem pessoas que são velhas com 20 anos. 30 anos, estão sempre reclamando da mesma coisa. Uma paciente desencarnou ano passado com 96 anos e ela sempre estava naquela expectativa, quando você vai fazer novos cursos, para onde você vai viajar agora? Então estava sempre na expectativa do novo, de estar por vir ainda. Enquanto nessa ação tem pacientes de 30, 40 anos que estão sempre presos ao passado. Né? E a Elis Regina, né, ela fala lá nos nossos pais, né? Se você que ama o passado, não percebe que o novo sempre vem. Então, quando nós nos prendemos ao passado, nós temos o quê? Uma tendência à depressão. Você não consegue largar o passado, tá? Você está com uma tendência muito forte a ser depressivo, a ter doenças complexas, tá? No campo mental. Vem se somando e aumentando cada vez mais a jornada da humanidade. E quando você também pega essas expectativas e joga sempre no futuro, você tem um outro problema chamado ansiedade. Transtorno de ansiedade. Globalizado, uma tag da vida. E o que nós esquecemos? Nós esquecemos do presente. De montar o nosso presente. Nós temos que plantar o agora, aqui, a colheita seja mais tranquila. Não que nós não devemos pensar no futuro. Sim, nós temos que planejar o futuro. Mas nós tenhamos a certeza que 80% do planejamento não vai sair de acordo com o que nós planejamos. Mas nós fizemos o nosso planejamento. Nós não podemos viver em prol desse planejamento sempre à frente. Porque quando chegar lá o planejamento que você fez há um mês atrás, você está planejando outro mês à frente, você não consegue vivenciar. E hoje nós percebemos isso, né, com a nossa juventude, de uma forma geral, a situação da insatisfação. Eu falo isso, eu tenho duas pequenas em casa, de 9 e 12 anos, que elas não conseguem ver que é alguma coisa. Aí quando elas chegam aquele processo, elas já perdeu a graça. Uma insatisfação muito grande. Estou falando dos jovens nossos, mas também nós adultos, né? Nós temos isso. Então, assim, a gente não consegue vivenciar, nós não conseguimos agradecer, tá, pelas nossas conquistas, tá, seja pequenas ou sejam grandes. Nós estamos sempre perdendo um pouco dessa questão da gratidão. O movimento, né, de crescimento, de criação. Então, hoje nós temos um processo das pessoas que vivem no passado o tempo todo. Tá? Mas quando eu tinha 20 anos eu era assim, na minha juventude era... Então nós nos prendemos ao passado e isso vai causar muita depressão, muitos problemas. E cada vez, eu cito muito isso na face, a cada 10 pessoas que eu perguntar quem aqui usa algum remédio para dormir, algum remédio para ansiedade, no grupo de vocês, cada 10 pessoas, 4 ou 5 já usam. E o outro processo, como eu falei, está sempre vivendo à frente. Então, quando nós vivemos no passado ou quando nós vivemos no presente, nós vamos dar de cara com a depressão ou com a ansiedade. E o presente? O que eu consigo fixar no meu presente?
Quais são os compromissos e os comprometimentos que eu tenho e o que eu tenho feito realmente para plantar, para semear nesse processo presente da minha vida, para que eu consiga realmente, quando chegar ao meu futuro, ele seja mais tranquilo. Muitas vezes nós perdemos oportunidades do aprendizado com as pessoas que convivem conosco, vai nos servir não para frente, tá? Tanto para aquilo que eu devo ser, quanto para aquilo que eu não quero que se repita na minha jornada. Principalmente no núcleo familiar, né, nós percebemos isso. Muitas vezes tem, na linhagem feminina, digamos, ou masculina, sempre tem os homens que passam pelo mesmo processo, as mulheres que passam pelo mesmo processo. A minha mãe foi assim, minha avó foi assim, eu fui assim, minha filha está seguindo o mesmo exemplo. Se você não gosta daquele processo, daquele comportamento, mas ninguém quebra um ciclo daquilo ali. Os ciclos, eles se fecham. Muitas vezes você começa um loop, né? Não consegue sair daquele ciclo, na verdade. Ele se fecha, você abre novamente. Ali. Durante muitos anos, quando eu trabalhei na evangelização na Pimentel, às vezes quando eu encontro algumas dessas crianças, hoje adultos já, né, na cidade, eu falo assim, que bom que eles conseguiram quebrar o processo. Trabalhando, não cair naquele processo de muitas vezes ir para droga, estarem presos, estarem já mortos, né? Então, assim, você fez a diferença na vida de alguém. Você se comprometeu no momento inicial, quando você estava ali, doar o máximo possível para eles. Fazer a diferença e exemplificar. E muitas vezes nós falamos, falar é muito bacana, né? Mas, e o exemplo? Eu brinco, chega final do ano, vai fazer lá cestas, muitas pessoas ajudam, né? Que nunca foram no Pimentel, não conhecem. Mas quem realmente vai lá um dia abraçar uma criança daquela, né? Ou qualquer outro núcleo, percebe realmente a carência. A carência afetiva é muito maior do que a carência física. Tá? A carência por ser ouvida, é muito maior que um presente. O presente vai alegrar, sim, o coração. Mas o escutar, o ouvir o outro, o abraçar o outro, conviver naquele momento ali, qualquer um, ele é muito mais importante para a gente. Tá? E ativa para a gente o quê? Essa questão nossa da perseverança, do esforço em modificar aquilo que nós realmente nos comprometemos aqui. Exemplos do Evangelho. Jesus, compromisso com o Evangelho, comprometimento até a cruz, exercendo amor incondicional. Isso nunca nos abandonou. Vendo o maior sofrimento dele, ele tinha um comprometimento que ele teve com o Pai, com Deus, e nos exemplificar, levar até o momento final dele aqui, tá? No corpo físico, a mudança. E mesmo sendo açoitado, sendo cuspido, tá? Óbvio, nós estamos anos luz de ser com Cristo. Nós chegaremos lá, nós chegaremos, né? Vós sois deuses. E assim, alguns vão caminhar de uma forma mais devagar, outros já conseguem pegar essa mudança. Tá? E nesse processo que nós passamos atualmente, né, da transição planetária, nós somos chamados a caminhar mais rapidamente. E muitas vezes nós ainda brigamos, né, em caminhar mais devagar um pouquinho. Somos crianças ainda, né, muito teimosas. Nós, às vezes, brigamos com nossos filhos lá para mudança de comportamento, mas nós percebemos que nós somos crianças ainda aos olhos do Pai. Nós ainda não conseguimos, nós estamos ali muitas vezes repetindo o mesmo erro. Mesmo reconhecendo esse erro, a gente não consegue sair dele ainda. Nós não fizemos o movimento mais pesado, como eu disse, abrir a porta da nossa existência e partir para a nossa mudança. Pedro comprometeu-se, mas vacilou até compreender o seu real comprometimento. Ele nega o Cristo, né? Mas aquilo foi um processo. A jornada dele é muito mais ampla. Então, muitas vezes, nós nos prendemos a um fator. Aquela situação no nosso dia a dia, nós falamos assim, eu ajudei tanto fulano, ajudei tanta pessoa, e a pessoa não foi grata. Ou então se fala, eu servi essa pessoa de diversas formas, ajudei muitas vezes. E um dia que eu falei com ela, que eu disse que eu não poderia ajudá-la, ela transformou. Então, às vezes, nós julgamos o processo as pessoas por um único fator. Você convive com uma pessoa 10, 15 anos, sempre a pessoa te serviu dentro daquilo que você achava que ela tinha obrigação. Ela não fazia isso por ajuda, por benesse, porque gostava. Por que ela fala para você, não, hoje não vai ser assim? Julga ela, nós julgamos, né?
por um único processo. Então, muitas vezes nós falamos do Judas, nós falamos de Pedro, por um fator, são espíritos que já se elevaram a esferas mais altas que nós. Então, ele tinha lá, né? Ele vacilou, mas ele continuou o comprometimento dele, ele continua levando o evangelho do Cristo depois dessa passagem. Continua para outros lugares. Continua exemplificando, né, o cristianismo. Maria de Magdala, o compromisso inicial ao comprometimento da renovação interior. Então, Maria de Magdala, né, diz os estudos que era uma das mulheres que seguia o grupamento do Cristo, né? Ela tinha um compromisso inicial e depois ela faz uma mudança muito grande. Ela tem esse comprometimento na mudança, na renovação interior dela. Então nós podemos começar sim com compromisso, mas nós podemos mudar essa chave para o nosso comprometimento. O comprometimento da mudança, que eu quero realmente modificar. E o nosso papel atual? Compromissos kármicos, né, e comprometimento. Nós ainda usamos muito, né? Pessoas espiritualistas. Não, isso é karma. Eu brinco sempre com essa questão do karma, né? Que o ser humano tem necessidade de transportar, de transferir as suas mazelas, o comprometimento, as suas culpas, principalmente, para o outro. Eu uso muito o exemplo bíblico, né? Que na Bíblia, no início da Bíblia, ela fala lá da história do Adão e de Eva, né? E ela fala o que pra gente? Que a serpente representava o mal, né? As distorções nossas do ser humano. E o diabo, ele aparece em algum momento da Bíblia. Ele aparece no momento que eu, ser humano, tenho que culpar alguém pelas minhas falhas, pela minha traição, pela minha corrupção. Aí eu tenho que arranjar alguém para ser crucificado. Eu arranjo a figura do diabo. Tá? Então o diabo passa a assumir as minhas culpas. Não, eu fui tentado. Eu brinquei hoje no início da palestra, né, que realmente hoje o dia foi desafiador acordar e estar aqui até essa hora. Mas quando você tem um comprometimento, você sabe que muitas vezes você é atrapalhado de alguma forma, né? Mas quando você se propõe a mudança, a espiritualidade também vai te ajudar. Então, assim, essa figura kármica, né, nós trazemos aí de comprometimentos, nós levamos isso como discurso. A encarnação como uma oportunidade renovada de cumprir compromissos assumidos antes do nascimento. Eu cheguei a citar isso aqui. Então, assim, como eu disse, né, nosso processo aí, nossa cortina encarnatória de Alzheimer, né, não permite que nós lembremos os nossos compromissos, mas nós participamos desse processo. Tá? E se nós formos pegar aí alguns filmes, né, livros espíritas, nós vemos a quantidade, né? O segundo livro o filme Nosso Lar, né, tem uma parte lá que mostra, né, aquelas pessoas que vêm todas comprometidas com casa espírita e crescimento, e alguns ficam no compromisso. E o comprometimento ele foi esquecido ao longo da jornada. Obra, ação e reação. André Luiz Xavier, responsabilidade perante a lei de causa e efeito. Tá? O que eu faço aqui agora? Tá? A forma que eu jogo a bola na parede, se eu jogo ela mais forte, ela vai voltar mais forte. Se eu jogar ela mais fraca, ela vai voltar mais fraca. O que eu produzo aqui, eu vou colher. Tá? O que eu semeei, eu vou colher, independente seja bom ou ruim. Porque não é comprometimento ou compromisso. É ação e reação, causa e efeito. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Se ao longo da minha vida eu uso o meu corpo, que está comigo por empréstimo, de forma equivocada, cara, todo mundo pode comer uma gordurinha de vez em quando, um torresmo, uma coisa legal. Mas se eu faço esse uso constante da bebida destilada, da comida desregrada o tempo todo, eu vou pagar um preço para isso lá na frente. Porque todos nós vamos sermos cobrados. Tá? Algum momento, de uma forma mais ativa ou menos ativa, na intensidade maior ou menor, nós vamos ser cobrados. Por quê? O mundo, para a gente, são duas grandes instituições. Uma grande escola e na escola, para ser aprovado, passar por provas. Tá? Para você passar um nível acima, você tem que passar por provas. E o outro é o hospital. Todos nós somos um grande hospital encarnatório. Algumas, minoria, estão para cuidar. A maioria de nós não somos doentes. Né? Os doentes precisam de cuidados. Então todos nós temos um grau ainda, né, na nossa doença espiritual, estarmos aqui no planeta. Então essas duas instituições elas vão nos cobrar
através das provas escolares ou através da minha internação hospitalar. A gente tem uma doce ilusão de achar que o problema só vai acontecer no primo, na tia, não vai acontecer na nossa casa. Mas ela vai visitar todos nós. Né? O que eu fiz da minha vida, o que eu usei do meu corpo físico ao longo do meu envelhecimento vai ser cobrado. A minha comida desregrada lá atrás, a minha falta de atividade física, a minha falta de água no meu corpo vai ser cobrada em algum momento. Muitas vezes quando você acorda aos 70, 75 anos para recuperar isso, não dá mais tempo. Diferente do caso daquele filme do Benjamin Button, né, que o cara nasce velho e vai regredindo e morre bebezinho, nós começamos a envelhecer quando nós nascemos. Eu brinco muito, né, que cada aniversário nós comemoramos um ano vencido. Mas se a gente colocar na ponta do lápis, é menos um ano desse mundo aqui. Tá? O Livro dos Espíritos, questão 258, a pergunta 957, o Livro dos Espíritos aborda a felicidade dos bons espíritos. A resposta indica que a felicidade consiste em conhecer todas as coisas, não sentir ódio, ciúme, inveja, ambição ou qualquer outra paixão que cause sofrimento aos homens. O amor que une os espíritos é a fonte da suprema felicidade. Nós estamos isentos de sentir ódio, ciúme, inveja, ambição? Não. Mas não nos cabe o quê? Retroalimentar. Esses sentimentos são menores. Nós passamos por tristezas, por alegrias, por aborrecimentos. Mas quando eu paro e me atenho a um só desses sentimentos e começo a retroalimentar o tempo todo, nós vamos sofrer de alguma forma. Qualquer sentimento vai afetar nosso corpo físico. Se ele não for trabalhado, se ele for, mais uma vez, retroalimentar, ele vai prejudicar nosso corpo de alguma forma. Vai sair do campo mental, do campo espiritual e vai se manifestar no meu corpo. Tá? Com diversas patologias. Pergunta 258 dos Espíritos questiona: no estado errante, antes da nova reencarnação, o Espírito tem consciência e previsão do que lhe acontecerá durante a vida? A resposta dos Espíritos é que sim. O Espírito tem consciência, conhecimento prévio e aguarda, mas não tem visão completa e detalhada, nem obrigado a mente. Foi previsto. Quando nós projetamos a nossa vida, digamos, para estudar na faculdade, fazer um trabalho, criar uma família, né? Você pode fazer o melhor projeto possível, mas a gente sabe que não tem um comprometimento em criar a tua família. Quando você não é pai nem mãe, né? Você fala, não, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou criar meus filhos assim. Nós não viemos com manual. Quem que tem manual? O marido, a esposa, a criança não tem manual. Nós descobrimos esse manual ao longo da vida. E cada espírito está sob a nossa guarda, seja a nossa mãe, né, nosso pai que se transforma num filho ao longo do tempo. O ciclo começa aqui, ele roda, e aquela criança que nós dávamos comida na boca, nós cuidávamos, muitas vezes trocávamos fralda. Quando chega no final da jornada, muitas vezes nós fazemos o quê? Coisa. Então, muitas vezes alimentar o nosso pai e nossa mãe, tá? Trocar fralda muitas vezes. Então, assim, esse projeto, né, todo que nós fazemos, aí nós achamos quando olhamos para o outro que o filho do outro, não, se fosse meu filho não faria desse jeito, no dia que você é pai ou você é mãe, coisas não são como você planejou. O manual não vem. Cada um vem de uma forma diferente. Duas crianças dentro da mesma casa têm um comportamento todo diferente. Nossos próprios animais, né, hoje em dia, percebe que os animais estão passando por uma cadeia evolutiva. Os animais têm um comportamento diferente dos nossos animais de 20, 30 anos atrás. A pergunta 967, o Livro dos Espíritos, aborda a felicidade dos bons espíritos. A resposta indica que a felicidade consiste em conhecer todas as coisas e não sentir ódio, ciúme, inveja, ambição, qualquer outra paixão. O amor que une esses espíritos é a fonte da suprema felicidade. Nosso comprometimento com o movimento espírita. Nós temos feito, né? Eu vou na casa espírita todo sábado. Bacana, isso é muito bom. Já passou um passo melhor que alguns colegas. Que é aquele que para você na rua e fala assim, Yasmin, você vai na casa espírita hoje? Coloca meu nome lá, por favor. Faz uma prece por mim. Tá? E quando você vai lá, não sei, eu tô sem tempo. Tá? Eu brinco que é como contratar um personal e pedir o cara para correr por você. Você quer perder peso.
na academia com você. Então, assim, nós podemos nos conectar com Deus de qualquer lugar. Tá? Se eu quiser falar com Deus, né? Tem que falar de qualquer lugar. Mas, e o comprometimento que eu tenho? Tá? Para alguns é sacrifício estar na casa espírita no sábado, ou ir na igreja evangélica, na igreja católica, enfim, os conceitos religiosos. Mas é muito fácil, né? Reza por mim lá, por favor, todo sábado, na quarta-feira, alguma coisa, coloca meu nome lá de desobsessão. E você, tem feito o quê? Qual a sua mudança? O que você realmente fez de mudança? Né? O que você realmente se comprometeu a fazer? Eu vou fazer palestra, eu vou ajudar na mocidade, eu vou ajudar na evangelização, eu vou ajudar a arrumar a casa, alguma coisa que eu tenho feito. O que eu faço realmente? A importância de assumir tarefas na casa espírita: estudo, divulgação, caridade, compromisso formal, compromisso real, colaborar com tarefas administrativas, evangelizações, campanhas de alimento. Não falta trabalho. Pode ter certeza que não falta trabalho. Perguntar, tem sempre algum trabalho para ser realizado na casa espírita. Sempre podemos auxiliar de alguma forma. Dificuldade e os desafios, né? Dificuldade de manter o comprometimento, desânimo, críticas, rotina, tentações. Não basta começar, é preciso perseverar, diz Emmanuel. Suporte da prece, vigilância, autoanálise. Então, do ponto onde eu estou até chegar ao alvo, muitos processos, né, eles vão acontecendo. Né? E esses processos, aquela velha história, a porta larga, ela está aí para todos. Ela nos convida o tempo todo. Tá? Desânimo, todos nós temos. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que o dia de trabalho, a semana de trabalho foi pesada. Mas, se toda semana nós arranjarmos contra as desculpas, tá? Que eu não vou chegar a casa, não vou conseguir fazer isso, hoje eu estou cansado, nós criamos uma rotina. Tá? Nós criamos hábitos. Esse hábito pode ser tão para o bem quanto para o mal. Para a nossa degeneração, para a nossa falta, né, de objetividade. Chegar ao alvo. E muitas vezes essa perda aqui vem por vários fatores. Você tem vários alvos ao mesmo tempo e você não consegue realizar nenhum da melhor forma possível. Você não consegue concentrar em nenhum deles. Aí desenvolve agora uma série de processos novos, né, de TDAH, enfim, de outras situações que as pessoas não conseguem se concentrar naquilo ali. Mas será que essa avaliação ela é real? Ou se realmente nós temos pessoas comprometendo? Na escola das minhas filhas lá, tem pais que procuram psicólogos, alguma coisa assim, psiquiatras, para que já dê um atestado. Não, meu filho tem problema, que ele precisa fazer uma prova especial. O comprometimento que eu tenho com esse filho, para que amanhã depois, quando ele chegue no mundo real, ele realmente consiga se superar. Realmente tem muitos espíritos com dificuldades extremas mentais no momento, de patologias psiquiátricas, mas muitos pais buscando para que seu filho tenha uma vida mais tranquila, tá? Em fazer provas mais fáceis, provas adaptadas na escola, e muitas vezes a criança não tem necessidade disso. Então, assim, que comprometimento que eu tenho com esse espírito que está sob a minha guarda, que eu tenho que protegê-lo ao extremo? E eu estou preparando para o mundo? Um dia ele não vai estar sob sua guarda, então você não vai estar mais aqui. Quem você vai deixar? Como tenho vivido meus compromissos? O comprometimento verdadeiro é ir além da intenção, é converter a palavra em obra, né? A fé sem obra ela é morta. Eu falo que meditar é muito bom. Você pode vir um monge tibetano e ficar lá no alto da montanha, meditando por vários dias, vários meses. Está ajudando? Tá. Mas o que você colocou a sua mão para construir alguma coisa? Qual a dificuldade que eu teria em me envolver com o próximo, de conviver com pessoas? Uma coisa é eu ficar isolado do mundo, meditando, rezando. Muito bom. Mas e a prática? Conviver com pessoas. Quando nós convivemos com as pessoas, nós somos lapidados. Porque você vai ver no outro dificuldades. Você vai ter pessoas com pensamentos diferentes dos seus. Aí você pode simplesmente ser uma pessoa que briga com todo mundo para que sempre a sua postura seja correta, você quer impor sobre os outros, mas ter flexibilidade. Conversar, de aprender. Buscar no outro
processo do seu crescimento espiritual, escala evolutiva. Então, até que ponto eu prometo muita coisa e não executo nada? Eu faço 1000 projetos por dia e não realizo nenhum por ano. Tá? Quantas vezes nós nos perdemos assim, né? Uma coisa quando a gente é criança, adolescente, nossa cabeça está fervilhando ali os hormônios, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, acha que vai dar conta do mundo inteiro, você vai mudar o mundo. Outra coisa, você já ter consciência do processo. Nós não conseguimos mudar muitas coisas, mas nós temos que realmente focar em alguma forma, deixar nossas palavras, nossas promessas, nossos compromissos, tá? E realmente nos comprometermos com essa diferença, com essa mudança para mim e para o outro. Nós temos algumas reflexões para nós fecharmos a nossa palestra. O compromisso é o ponto de partida. O comprometimento é a jornada da alma. Então, aquela velha história, para eu caminhar algumas léguas, eu tenho que dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo para nós é o compromisso. Qual o compromisso que eu tenho com a mudança? Qual o compromisso que eu tenho com a melhoria? Qual o compromisso que eu tenho com o aprendizado que eu vou levar na minha bagagem? E depois vem a persistência, a nossa jornada da alma. Sabe, nós estamos aqui a primeira vez, não vai ser a última vez também que nós estaremos aqui. Mas a percepção já desse compromisso, nós já demos o ponto de partida. E essa jornada, ela é longa, né? Mas ela pode ser mais rápida, porque no nosso processo lento ainda que estamos, na mudança. Não basta ter um compromisso, é preciso ser comprometido com o bem. Aquela coisa que eu falei, né? Então, assim, é muito fácil no final do ano eu fazer campanhas, eu doar uma cesta básica, doar um brinquedo, alguma coisa. Tá? Isso é bacana, vai ajudar bastante, né? E o comprometimento realmente com o bem. Será que eu poderia fazer esse processo mais vezes ao longo do meu dia a dia, ao longo da minha semana? Quantos de nós conseguem tirar, dependendo do seu trabalho, seja na área de saúde, educacional, qualquer que seja, administrativa, tirar uma horinha da minha semana, uma hora do meu mês, para ajudar aos outros, que não tem condições de pagar por isso? Se todos fizéssemos, né? Ah, não, mas isso é por conta do governo, isso é por conta... Não, nossa conta também. O que eu posso realmente doar meu tempo para fazer a diferença nos outros? O que eu posso chegar na minha cama hoje à noite, colocar a cabeça no travesseiro assim, fazer a diferença na vida de alguém? Por isso é muito satisfatório. O que eu posso fazer, tá? Aposentado ou não, que eu consigo tirar do meu dia, da minha semana, do meu mês, para ajudar determinados grupos, determinadas pessoas, contribuir, que eu saiba. Tá? E muitas vezes você não precisa de muito, o fato de você ir acolher, conversar, ouvir o outro, já faz a diferença. O verdadeiro comprometimento se revela na persistência, não na promessa. Eu disse, esse caminho é difícil, é um caminho longo, e a gente cai. Nós tropeçamos nele. Quando dói. Dói quando a gente tropeça. Dói quando a gente ajudava se trai de alguma forma. Ou pelo menos a tua interpretação. Dói como aquelas pessoas que a gente realmente gosta. Nós amamos, faz alguma coisa para você. Nós esquecemos que tão falhos quanto elas somos nós também. Nós também já erramos ao longo da nossa jornada, né? Essa persistência, ela tem que passar. Nós temos o direito de ficar com raiva, o direito de nos irritar. Nós não podemos permanecer nessa vibração toda. Essa vibração vai nos consumir. Vai consumir o corpo físico. Vai me trazer doenças, patologias que não são agradáveis. Depois a gente questiona, né, com o médico, com o psicólogo, quem quer que seja, por que eu fiquei assim? Você esquece de analisar qual foi o processo que te levou até ali. Como é que foi sua jornada até ali? Como é que foram os seus remorsos? Como é que foi a falta de perdão? Não, eu não vou perdoar aquilo. Muitas vezes passa 20 anos, 30 anos. Aí você culpa alguém lá do passado, essa pessoa já partiu para outro mundo. No plano espiritual você está culpando ainda. Ela já tomou outros caminhos, nós estamos ali presos. Culpa mental. Compromisso sem coração é rotina.
comprometimento com amor é evolução. Então, assim, que é rotina na nossa vida, gente? Algumas rotinas são necessárias. Acordar, escovar seu dente, tomar um banho, quem gosta de tomar um banho de manhã. São rotinas necessárias para a gente. Mas tem rotinas não, que se tornam cansativas. Se tornam desgastantes para a gente. Então, muitas vezes nós entramos numa rotina de trabalho, ou numa rotina de fazer todo dia sempre tudo igual, né? E não conseguimos sair daquilo mais. Nós nos acostumamos. Nós acostumamos tanto com coisas boas como com coisas ruins. Fica muito tempo ali ligado nesse processo, tá? Coisas boas ou coisas ruins, nós podemos entrar numa rotina, né? E essa rotina ela não se torna agradável, se torna perniciosa. Ela nos consome de forma que nós não percebemos em relação a isso aí. Então, se nós temos comprometimento com amor, essa evolução. Você não pode fazer muito de repente, mas o pouco que você faz com amor, ele faz uma diferença danada. Seja na vida de uma pessoa, como eu disse, né? Na vida de um evangelizando daquele que você tem no Morro do Pimentel, comunidade, ou em qualquer outro lugar que você passe. E muitas vezes nós tocamos as pessoas sem percebermos. Nosso exemplo, nossa forma de falar, nossa forma de brincar. Às vezes a pessoa chega tão triste no trabalho, como você dá bom dia quando você entra no ônibus, no motorista, você fica triste ali, mas só pode brincar, falar alguma coisa, vai fazer a diferença. Nós muitas vezes não percebemos. Aqui esse nosso comprometimento, né, com amor, quando a gente brinca com as pessoas, a gente fala com as pessoas, leva esse processo. Que nossas ações falem mais alto que os nossos compromissos assumidos. Nossas ações são as práticas, as nossas persistências. A doutrina espírita nos convida ao comprometimento total com a transformação íntima. É fácil? Nós sabemos que não é fácil. Mudança qualquer que seja, ela não é fácil. Ainda mais quando você traz o hábito. Coisa simples. Eu aprendi a dirigir antes de tirar a carteira. Você cria hábitos ali, né? Aquela rotina de você vai tirar a carteira, você não consegue. A gente passa 2, 3, 4 vezes para fazer uma prova, porque ele aprendeu e criou uma rotina, um hábito ruim. Fazer coisas erradas, mas ele considera aquilo certo. Então nós somos assim também, né? Então nós temos essa transformação íntima, mas nós temos a certeza que elas não são fáceis, mas nós temos acima de tudo a certeza que Deus, a espiritualidade maior, não nos desampara nesse processo. Estão sempre ao nosso lado, tá? Nos auxiliando, nos ajudando. O compromisso pode ser imposto. O comprometimento é uma escolha livre do espírito. Então, assim, você tem lá um compromisso que seus pais te colocaram para ir na evangelização sábado pela manhã, enfim, mas esse comprometimento aqui, ele tem que ser seu. Eu brinco muito, né, assim, quando somos pais, nós temos aquele compromisso de levar a criança na casa espírita, né, na catequese, para quem é católico, mas um dia essa criança vai se transformar em adulto e vai fazer as escolhas dele. Mas cabe a você, como pai, como responsável, durante aquele processo ali, ter um compromisso, né, apresentar a esse espírito o compromisso dele. Esse comprometimento é por conta dele quando ele crescer. Mas cabe a você exemplificar. Se vai tomar a escolha dele depois, aí já é uma questão dele. Menos ter que fazer, mas quero fazer pelo reino de Deus. Então, assim, o Pai nos convida o tempo todo ao trabalho, o tempo todo ao estudo. Então, vamos estudar e colocar em prática. Está na casa espírita, ou qualquer casa de Deus, escutando, é bom, faz muito bem, é necessário para a gente. Mas o que eu faço quando eu sair naquele portão ali? Eu vou deixar isso tudo aqui, ou eu vou realmente partir para o campo prático? Usar isso para a minha mudança, para a minha modificação no meu dia a dia. O comprometimento é a ponte entre o ideal e a realidade na prática do Evangelho. Então, eu estudo, né? Eu coloco em prática. Eu recorro à minha memória de aprendizado e isso no trânsito, no trabalho, no conjunto familiar, no núcleo familiar. Se o
assim seja um eco, profundo comprometimento com a luz, com a espiritualidade, com o nosso crescimento, com a nossa evolução, que ela se faz necessária. E aí, uma lua maravilhosa que estava essa semana, ao nosso retorno à nossa casa, sob a luz de Jesus, de Deus, nós realmente possamos comprometimento com a nossa vida. Queremos realmente deixar a nossa marca na humanidade. Nós vamos partir daqui, mas quando nós vamos compartilhar um pouco que sabemos, esse compartilhamento ele é multiplicado através de cuidados. Nós vamos continuar vivos para sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jean. Obrigado pelas reflexões, né? Jean tem, para quem não conhece, né, mas tem um trabalho profissional em várias religiões, vários locais diferentes, mostrando exatamente isso para a gente. Assim, não é servir a Jesus na casa espírita, é servir a Jesus com aquilo que a gente sabe fazer sempre bem aquilo que a gente sabe fazer para os outros, sem esperar nada em troca, né? Então, eu admiro muito o Jean no trabalho que eu acompanho dele ali, que vejo que ele faz, não só no Pimentel aqui também, né? Que também conhecemos o Jean lá no Pimentel, mas o que ele faz na própria vida dele, assim, é um exemplo para todos nós aí. E muitos de vocês aqui, né? Então, às vezes, Deus nos dá alguns dons, algumas aptidões, né? E a gente, quando consegue usar essa aptidão em prol dos outros, é sempre motivo de satisfação para a gente. Acho, né, Jean, acho que o que você trouxe para a gente de comprometimento, acho que ele está muito ligado a ver a vida e as oportunidades não como sacrifício, né, mas como oportunidades assim, de trabalho, porque às vezes tá frio, vou lá na casa espírita. Vou na casa espírita. Então é um sacrifício, não venha, porque já está. Você não vai ser legal para você. O que é legal é exatamente quando você fala, oba, hoje eu tenho casa espírita. A hora que você consegue fazer essa mudança na sua vida, né, a forma com que você vê, oba, tem Pimentel hoje. A hora que você consegue fazer esse movimento, né, é sinal que a vida já deixou de ser um sacrifício para você. E tudo que você faz lhe é prazeroso, e então ele te energiza, ele te coloca para frente, né? Ele te faz você sair dali assim, feliz da vida. Eu lembro as visitas fraternas, né, que fazíamos todos. Me lembro as visitas rancenianos, né? Você vai no ranceniano, assim, você faz assim, caramba, leprosário, aí vai ser um horror ali, né? É uma coisa maravilhosa, visita ranceniana, uma coisa maravilhosa, você volta energizado, você ganha lições de vida, que é uma coisa assim fantástica, assim, você não consegue aprender isso em qualquer lugar, né? Então você vai em alguns lugares que você volta uma pessoa diferente, feliz. Então não é um sacrifício. As pessoas, eu vou fazer caridade, como se caridade fosse um sacrifício, uma obrigação, mas não é. Caridade é fonte de energia para a gente. O Jean falou, se sentir vivo, né? Sentir que você está fazendo diferença nesse mundo, né? E nas coisas assim que você está conseguindo aprender e evoluir. Mas muito boa reflexão ali, Jean. Acho que traz para a gente aí sempre essa noção de comprometimento, né? Quão comprometido nós estamos com Jesus. Essa é a frase. Quão comprometido nós estamos com Jesus, na verdade. A gente consegue achar essa resposta, a gente já deu um passo importante na noite de hoje. Falando em comprometimento, queríamos agradecer a campanha dos cobertores, quem pôde participar ali. Nós encerramos aí já a nossa campanha, já fizemos a distribuição de cobertor e mais uma vez agradecer vocês. E a Casa Espírita também é isso, ela é abrir a oportunidade para a gente poder fazer a diferença aí na sociedade, né? Graças a Deus.
Festa Julina 5 de julho, Arraiá da CC, das 15 horas. Começamos aí à tarde, comidas típicas, brincadeiras, quadrilha. Edilene, o que você acha da festa julina? Falando comida. Obrigado, Edilene. Esse ano eu vou acertar uma bola na boca do palhaço, que eu ainda não acertei nenhuma até hoje. Todo ano eu tento ali, o pessoal, os jovens, quando me veem, já vem aquele velhinho que vai errar a boca do palhaço. Então, mas esse ano vai. Estou sentindo firmeza que esse ano eu acerto ali. Comendo pão de queijo também. Amigos, curso de passe, então nós teremos um curso de passe no dia 26 de julho, sábado, portanto, de 15 às 18 horas. Aqueles que quiserem participar, por favor, se inscrevam aqui, deixem o nome aí na secretaria ali, tá? Da AME, né, Associação Médico Espírita de Teresópolis, temos aí no dia 29 de junho, no Facebook da AME Teresópolis, ou no YouTube da AME Teresópolis, às 10 horas da manhã, temos o Dr. Rodolfo Moraes, e o tema que ele vai abordar é a parábola da cura do paralítico. Então, esses são os avisos da noite, né? Temos aqui um também, não sei que botou aqui, mas falar que a mocidade já retornou. Então, a mocidade já retornou, amigos, 18h30 às 20 horas, né? A mocidade está reunida lá em cima já. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pois não, como vai? Tudo bem? Como é que são os seus nomes? Como vai? Tudo bem? E como é que é o nome dele? Pedro. Pietro. Pietro, acordou, Pietro? Te acordaram para o passe, Pietro? Coitado dele. Sejam muito bem-vindos aí. É um prazer tê-los aqui. Mais alguém? Não? Então, amigos, vamos encerrar essa primeira parte então dos trabalhos para poder passar para o trabalho de passe, né? O passe, o Antônio vai dirigir o passe, né? Yasmine, pode vir fazer a prece para a gente aqui, por favor? Esse que tinha que ser no gogó. Bom, quem se sentir confortável e quiser fechar os seus olhos, da maneira melhor que se sentir em conexão, que possamos juntos elevar nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo por todas as bênçãos, agradecendo por todas as reflexões trazidas, agradecendo principalmente pelas oportunidades que são sempre apresentadas
mas que muitas vezes não nos damos conta na correria do dia a dia. Que possamos ter esse olhar, essa escuta, para podermos também fazer a nossa parte, aquilo que já podemos realizar. Por menor que seja aos olhos de alguém, mas que é tão grande quando se junta a tantos outros. Então, agradecendo ao Senhor da vida, a espiritualidade presente, a todos que vêm conosco, aos nossos protetores. Agradecemos sempre por tudo que nos é dado, essa energia que circula, nos envolve, nos acalenta. E pedimos humildemente, para encerrar mais um dia em que podemos ter essa convivência fraterna e podemos também dar ouvidos àquilo que precisamos dentro de nós fazer com que renasça e se estabeleça. Nosso compromisso com Jesus, aquilo que nos comprometemos, e agora, tendo a consciência mais desperta, sabemos que é necessário dar o primeiro passo e completar aquilo que iniciamos. Nossa gratidão ao Pai, nossa gratidão a todos que nos acompanham, e que a paz do Cristo se faça presente em cada coração, em cada lar, e junto àqueles que não puderam estar aqui, mas estão em nossos pensamentos e corações. Que assim seja.